Olá, tudo bem? Voltando a dialogar com vocês sobre a lei de regulamentação da profissão do assistente social. Eu já havia prometido essa live outras vezes, assim que encerrei o diálogo sobre o Código de Ética do assistente social e prometi voltar com a lei de regulamentação da profissão. Então eu estou dialogando agora com vocês aqui sobre a lei da regulamentação da profissão. Em seguida estarei também fazendo uma transmissão ao vivo sobre medidas socioeducativas, questões comentadas de concurso, que eu vou postar aqui esta vez, mas as novas lives sobre este assunto só irão estar no grupo Concursos do Serviço Social e no curso preparatório para concurso do Serviço Social. Aproveitando também para avisar a todos que hoje os cursos Ideia Criativa estão 50% off para depósito em conta. Quem tiver interesse é só chamar no WhatsApp que eu estarei passando mais informações. Lei 8662 de 7 de junho de 1993 dispõe sobre a profissão de assistente social e dá outras providências. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É livre o exercício da profissão de assistente social em todo o território nacional, observadas as condições estabelecidas nesta lei. Artigo 2º. Somente poderão exercer a profissão de assistente social, título 1, os possuidores de diploma ou curso de graduação em serviço social oficialmente reconhecido, expedidos por estabelecimento de ensino superior existentes no país, devidamente registrados no órgão competente. Ponto 2. Os possuidores de diploma de curso superior em serviço social em nível de graduação ou equivalente expedido por estabelecimento de ensino sediado em países estrangeiros, conveniado ou não com o governo brasileiro, desde que devidamente revalidado e registrado em órgão competente no Brasil. E o 3, ainda aqui do artigo 2º, inciso 1º, inciso 2º e agora o inciso 3º. Eu estava aqui puxando pela memória para me lembrar da nomenclatura que se dava a esses números, porque eu estava me lembrando, na linha, artigo, eu até falei capítulo no primeiro e puxando pela memória para tentar lembrar. É inciso. Quando é numeral romano, em lei se chama inciso. Quando é letra, é a linha. E quando é o sinal do cifrão, de parágrafo, é parágrafo. Eu ia falando cifrão. Bom, aí parágrafo único do artigo 2º. Os agentes sociais, qualquer que seja a sua denominação, com funções nos vários órgãos públicos, segundo disposto no artigo 14, seu parágrafo único da Lei 1889, de 13 de junho de 1953. Eu não concordo com esse inciso. Acredito que deveria ser feita alguma coisa a respeito disso. Os assistentes sociais deveriam se unir para modificar o princípio contido no inciso, no parágrafo único do artigo 2º. E num outro momento eu vou dizer com mais profundidade porque não concordo. Então, artigo 3º, a designação profissional de assistente social é privativa dos habilitados na forma da legislação vigente. Não é. O artigo 3º é negado pelo parágrafo único do artigo 2º. Se fosse privativo, somente quem tinha concluído o curso de bacharelado em serviço social é que seria assistente social. E existem agentes sociais e outros que ainda são chamados de assistente social de acordo com essa lei e que têm o direito de ser chamado de acordo com essa lei. Então, baseado nisso, estou dizendo que o artigo 3º é negado pelo parágrafo único do artigo 2º. Artigo 4º. Constituem competências do assistente social, inciso 1º, elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou indiretamente, empresas, entidades e organizações populares. Ainda constituem competências do assistente social, de acordo com o inciso 2º do artigo 4º, elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito
de atuação do serviço social com a participação da sociedade civil. Inciso terceiro, encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. E o inciso quarto foi vetado. Então, temos o inciso quinto, orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. O inciso sexto do artigo 4º da Lei 8662, planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais. Planejar, organizar e administrar. Então aqui, em todos esses princípios, em todos esses incisos do artigo 4º das competências, depois vamos falar das atribuições, o assistente social ele é apresentado como alguém que executa ações, mas que também propõe ações. Ou seja, planejar um benefício, planejar um programa social para o governo, para os ministérios, planejar um plano, um projeto, um programa, no geral, é parte do princípio da preposição, da capacidade de propor ideias, de transformar ideias. Não somente em obedecer ideias, em cumprir ordens, em atender ordenanças, determinações, resoluções e normativas. Então, a assistência social, de acordo com a lei, tem o direito, enquanto competência, de participar de todo o processo, propondo, criticando, denunciando e até vetando, quando necessário. Inciso 7º do artigo 4º, planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais. Inciso 8º do artigo 4º da Lei número 8662, prestar assessoria e consultoria. Eu tenho um curso com esse tema, assessoria e consultoria, hoje ele está 50% off, está na plataforma Ideia Criativa. Quem quiser conhecer o assunto mais a fundo, é só ir o curso. Esse curso, você se matriculando nele, de valor único, você terá direito a acessá-lo por 3 anos. Todas as atualizações que eu vir a inserir nele, você tem direito durante os 3 anos. Ele tem certificado de 120 horas, que conta como uma CO e já também contou como pontuação em muitos concursos. Então, prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública, direta e indireta, empresas privadas e outras entidades com relação às matérias relacionadas no inciso 2º deste artigo. Artigo 4º, inciso 9, prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. Prestar assessoria e apoio aos movimentos. Então, assessoria e consultoria aparece também em relação aos movimentos sociais. MST, Movimento Sem Teto, LGBT, CUT e sindicato, no geral, movimentos menores, menos conhecidos, mas tão importante quanto. Então, o assistente social deve ser um apoiador dos movimentos sociais, de todos os movimentos sociais, sem discriminação, sem preconceito aos movimentos sociais. É matéria do nosso trabalho, é campo do nosso trabalho, precisamos entender isso. Inciso 10º do artigo 4º, Lei 8662, planejamento, organização e administração de serviços sociais e de unidade de serviço social. Artigo 11º, realizar estudos socioeconômicos com usuários para fim de benefícios e serviços sociais juntos a órgãos da administração pública, direta e indireta, empresas privadas e outras atividades. Inclusive, no curso de assessoria e consultoria que eu ministro à distância, online e também presencialmente, eu vou estar em 4 cidades, entre Maranhão e Pará, em outubro, ministrando o curso de assessoria e consultoria. A última aula foi sobre como montar um escritório de assessoria e consultoria. Tanto a parte física, material, quanto a parte burocrática. A última aula foi sobre esse assunto, que está lá no curso de assessoria e consultoria. Serviço social que trabalha como profissional liberal, desvinculado do Estado. Trabalha por conta própria, é um novo campo de trabalho que está nascendo, surgindo e se fortalecendo.
com essa exponenciação da disposição, da quantia de profissionais no mercado, está saturado de assistentes sociais o Brasil em função da facilidade de acesso pela EAD. É necessário que novas frentes de trabalho sejam criadas para que toda essa quantia de profissionais consiga desenvolver a profissão. É necessário que se amplie muito as frentes de trabalho para poder acomodar esse grande número de profissionais que está surgindo, e ainda vai vir muito mais. Então ele vai duplicar esse ano, e o ano que vem terá duplicado o número de assistentes sociais no Brasil. É uma exponencialidade de crescimento muito grande. Artigo 5º, eu já falei sobre realizar estudos socioeconômicos, né? 11º, inciso 11º do artigo 4º. Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública, direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. Estudo socioeconômico, então aqui está estudo socioeconômico. Eu deixo aqui a minha pergunta para os Cefés, para os CREs do Brasil todo e para a coletividade profissional. Eu tenho feito essa pergunta sempre aqui. Por que estudo social não aparece no Código de Ética e nem na lei de regulamentação da profissão? Por que não aparece? Eu quero saber o motivo, quero que me expliquem. Eu tenho lido muito sobre o assunto, não tenho encontrado uma explicação suficientemente satisfatória. E também há muita confusão, contradição entre os escritores Magalhães, Mioto, todos os escritores que falam sobre estudo, laudo, parecer, estudo social, laudo, parecer, relatório social e estudo socioeconômico, todos eles acabam entrando em contradição em relação de um para o outro. Isso complica muito para quem estuda, para quem exerce a profissão, apesar do Cefés já ter criado uma normativa, uma resolução para explicar isso, tem lá no Cefés, para explicar detalhadamente isso, mas ele não está contido ainda no Código de Ética e nem na lei da regulamentação da profissão. Então eu estou sempre fazendo essa pergunta aqui, por que não está? A gente precisa conversar sobre isso, precisamos dialogar sobre estudo socioeconômico e estudo social, as suas diferenças e por que estudo socioeconômico, que segundo a maioria dos assistentes sociais é menos importante do que estudo social, e o estudo socioeconômico está no Código de Ética, está na lei da regulamentação da profissão, e estudo social não está. Quero que me expliquem, porque é um direito que todo assistente social tem de discutir, dialogar, debater sobre esses assuntos críticos, polêmicos, antagônicos, e esse é um deles. Artigo 5º. Constituem atribuições privativas do assistente social. Inciso 1º. Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área do serviço social. Se é na área do serviço social, só um assistente social pode fazer. Se é na área do serviço social e tem outros profissionais trabalhando, esses outros profissionais de outras áreas do conhecimento precisam estar sob a coordenação de um assistente social, porque é matéria de domínio, de conhecimento científico, teórico, metodológico, político do assistente social. E nós queremos respeito pela nossa profissão, e o primeiro passo para se ter respeito é se impor diante das questões que aparecem no cotidiano profissional. E essa é uma questão importante. Precisamos nos organizar enquanto coletividade para garantir, para que seja garantido que todo o trabalho na área do serviço social esteja sempre contando com a presença de um assistente social. Inciso 2º do artigo 5º, planejar, organizar e administrar programas e projetos em unidades de serviço social. Inciso 3º do artigo 5º da Lei 8662, assessoria e consultoria em órgãos da administração pública, direta e indireta, empresas privadas e outras entidades em matéria de serviço social. E aqui no inciso 3º, novamente, eu faço aqui também a minha crítica. Porque aparece que assessoria e consultoria aparece como atribuição e como competência. Então, obviamente que tem um termozinho no final aqui, né? Em matéria de serviço social, e
Gostaria de saber em qual outra matéria o assistente social compete a elaborar assessoria e consultoria que não seja em matéria de serviço social. Ou lá na competência está em contradição, ou cá na atribuição está em contradição. Um ou outro. Os dois não tem. Ou é atribuição ou é competência. Não tem como ser atribuição e ao mesmo tempo ser competência. A menos que dentro da perspectiva das competências esteja se querendo dizer que o assistente social pode fazer outra coisa que não seja em matéria de serviço social. Então é importante a gente debater isso, porque eu vejo aqui também uma contradição. Inciso 4º do artigo 5º, realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria do serviço social. Então veja que aqui aparece perícias técnicas. Se estudo social for perícia técnica, então está certo aqui, mas alguns escritores não concordam. Se estudo social for estudo socioeconômico, coisa com a qual eu também não concordo, então está na lei. Mas se não for, não está. Então aqui nós temos vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria do serviço social. Assumir no magistério de serviço social, esse já é o inciso 5º, tanto a nível de graduação como pós-graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação regular. Inciso 6º do artigo 5º, treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiário do serviço social. Então aqui fica bem claro que somente um assistente social pode supervisionar, quer no campo, quer na academia, um estagiário do serviço social. Então quando o assistente social vai a campo, ele precisa de 2 assistente social. Um é o estagiário, um é o supervisor acadêmico e o outro é o supervisor de campo, que é a pessoa que oferece, é o concedente, aquele que concede o estágio. Num outro momento, Isabel, eu quero falar sobre o judiciário impor muita carga aos CREAs nos interiores. Eu já falei sobre isso aqui. Depois eu falo com vocês sobre esse assunto. Eu já falei, tem um vídeo aí que já fala sobre isso. Mas eu vou dar uma dica bem simples aqui. Existem atribuições do judiciário, que é do judiciário, e só o judiciário pode fazer. Então não pode encaminhar para o CREAS. Mas muitas vezes a demanda é do CREAS, mas não foi coberta porque não houve buscativa, o trabalho não foi feito adequadamente. Então o juiz encaminha esse trabalho para o CREAS. Tem que então analisar cada caso para saber se o caso é do CREAS ou não. Porque se for do CREAS, o juiz é um parceiro e está ajudando o CREAS, encaminhando aquela demanda que está surgindo no fórum, que devia já ter sido atendido pela CREAS. Como não foi atendida, ela surge no fórum. Então o juiz aí faz a parceria com o CREAS. Já vi casos de assistente social bater o pé e passar vergonha na frente do juiz, porque o juiz provou que a demanda não era do fórum, era do CREAS. Estava regulamentada para ser do CREAS, normatizada, e infelizmente, como o CREAS não cobriu, não fez a buscativa, não fez o trabalho completo, ela acabou surgindo no fórum. Então é bom sempre observar. É do CREAS, surgiu no fórum, o juiz tem o direito de encaminhar para o CREAS. Não é do CREAS, o juiz também pode encaminhar do fórum para o CREAS, mas aí o assistente social pode pedir uma reunião para cobrar a hora extra, que é a hora técnica do assistente social, regulamentada pelo Cefes. Então ele não vai trabalhar de graça, ele vai cobrar uma hora técnica. Mas tome cuidado, porque isso pode ser prejudicial para o trabalho em rede. É sempre bom observar os ganhos e perdas dentro de um trabalho em rede. Prosseguindo, inciso 5º do artigo 5º da Lei 8662, de regulamentação da profissão, assumir no magistério de serviço social, tanto a nível de graduação como pós-graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação regular. Então, para ser professor de serviço social, precisa ter formação em serviço social. Infelizmente, esse inciso não está sendo cumprido pela maioria dos cursos hoje em dia no Brasil. EAD, presencial, à distância. Acabam misturando as coisas
e colocando profissionais de outras formações para ensinar profissionais do serviço social. E aí você começa a perceber contradições teóricas e técnicas na fala desses professores, que têm formação, por exemplo, em psicologia, e vem falar de psicologia geral para um assistente social em formação. Se o professor vai falar de psicologia geral, ele precisa ter formação em serviço social para falar de psicologia geral. Porque se ele não tiver formação em serviço social, ele vai orientar o aluno em formação do serviço social sobre psicologia geral no viés da psicologia e não no viés do serviço social. E daí vamos entender porque muitos assistentes sociais acabam se comportando no desenvolvimento da profissão como psicólogo, de forma meio psicologizante. Muito bem, Lucas. Toda a demanda do serviço social tem que ser atribuída ao CREAS. O fortalecimento da profissão passa por esse aumento de responsabilidade. Claro, com todo amparo. Muito bem. É isso mesmo. É que às vezes se confunde isso. Se o CREAS não faz a busca ativa, não conhece o território, a demanda surge e ele não sabe de onde surgiu. E ela acaba surgindo, como já é média complexidade e alta complexidade, esses casos sempre surgem no fórum. Então, se estiver relacionado com SUAS, é do CREAS. Muito boa sua observação. Obrigado. Inciso 6º do artigo 5º, treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários do serviço social. Inciso 6º, dirigir e coordenar unidades de ensino e cursos de serviço social de graduação e pós-graduação. 7º, né? Inciso 8º, dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa em serviço social. Inciso 9º, elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de concursos ou outras formas de seleção para assistentes sociais ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao serviço social. Inciso 10º do artigo 5º, coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de serviço social. Artigo 11º, inciso 11º do artigo 5º, fiscalizar o exercício profissional através dos conselhos federal e regionais. E são atribuições do assistente social. Você é fiscal da profissão. Nunca esqueça disso. Inciso 12º, dirigir serviços técnicos de serviço social em entidades públicas ou privadas. Inciso 13º, ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades representativas da categoria profissional. E agora vem agora é que o bicho pega. Artigo 5º, a duração do trabalho do assistente social é de 30 horas semanais, incluído pela Lei 12.317 de 2010. E aí eu pergunto para esse bom número de pessoas que está me assistindo, esse artigo está sendo obedecido enquanto artigo legal, como norma legal? Quem são os principais violadores deste artigo? As prefeituras e os assistentes, os gestores municipais que fazem concurso, a maioria deles com 40 e até mais horas semanais. E quem descumpre esse artigo 5º-A, das 30 horas semanais, está precarizando o trabalho profissional, está comprometendo toda a valorização da coletividade profissional. É uma espécie de traição. E tem acontecido no Brasil todo. Então, esses que praticam tais coisas não podem reclamar de salários baixos. Não pode reclamar de que não tenha piso ainda salarial esta profissão. Uma vez que você sabe que a lei é de 30 horas e você, quando vê um concurso de 40 horas, corre lá para pagar a taxa. Eu quero participar desse concurso. E às vezes, esse concurso foi elaborado por um outro assistente social já capacho do Estado, que se permitiu colocar 40 horas. Então, quando uma prefeitura faz um concurso com 40 horas, ela já está desrespeitando toda a coletividade profissional. E o tal gestor não merece o voto de um assistente social, porque não respeita a profissão do assistente social. Grave bem aí,
a carga horária de um trabalhador por semana do serviço social é 30 horas. Ô Lucas, desculpa a brincadeira, quer dizer que se for para se vender mais caro pode? É brincadeira, viu? Vamos lá. Artigo 6º. São alteradas as denominações do atual Conselho Federal de Assistentes Sociais, CFAS, e dos Conselhos Regionais de Assistentes Sociais, CRAS, para, respectivamente, Conselho Federal de Serviço Social, CEFES, e Conselhos Regionais de Serviço Social, CRES. Artigo 7º. O Conselho Federal do Serviço Social, CEFES, e os Conselhos Regionais de Serviço Social, CRES, constituem-se em seu conjunto uma entidade com personalidade jurídica e forma federativa, com o objetivo básico de disciplinar e defender o exercício da profissão de assistente social em todo o território nacional. Inciso 1º. Os Conselhos Regionais de Serviço Social, CRES, são dotados de autonomia administrativa e financeira, sem prejuízo de sua vinculação ao Conselho Federal, nos termos da legislação em vigor. Segundo, cabe ao Conselho Federal de Serviço Social, CEFES, e aos Conselhos Regionais de Serviço Social, CRES, representar em juízo e fora dele os interesses gerais e individuais dos assistentes sociais no cumprimento desta lei. Artigo 8º. Compete ao Conselho Federal de Serviço Social, CEFES, na qualidade de órgão normativo de grau superior, o exercício das seguintes atribuições. Inciso 1º. Orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício da profissão de assistente social em conjunto com o CRES. Segundo, assessorar o CRES sempre que se fizer necessário. Terceiro, aprovar os regimentos internos do CRES no fórum máximo de deliberação do conjunto CRES-CEFES. E quarto, aprovar o Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais juntamente com os CRES no fórum máximo de deliberação do conjunto CEFES-CRES. Inciso 5º, funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional. Inciso 6º, julgar em última instância os recursos contra as sanções impostas pelo CRES. Inciso 7º, estabelecer os sistemas de registros dos profissionais habilitados. Inciso 8º, prestar assessoria técnico-consultiva aos organismos públicos ou privados em matéria de serviço social. E o inciso 9º foi vetado do artigo 8º. Artigo 9º da Lei 8662, de regulamentação da profissão do assistente social. O fórum máximo de deliberação da profissão para os fins desta lei dar-se-á nas reuniões conjuntas do Conselho Federal e regionais, que inclusive fixarão os limites de sua competência e sua forma de convocação. Artigo 10º. Compete ao CRES, em suas respectivas áreas de jurisdição, na qualidade de órgão executivo e de primeira instância, o exercício das seguintes atribuições. Inciso 1º. Organizar e manter o registro profissional dos assistentes sociais e o cadastro das instituições e obras sociais públicas e privadas ou de fins filantrópicos. Inciso 2º, fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de assistente social na respectiva região. Inciso 3º, expedir carteiras profissionais de assistentes sociais, fixando a respectiva taxa. Inciso 4º, zelar pela observância do Código de Ética Profissional, funcionando como tribunais regionais de ética profissional. Inciso 5º, aplicar as sanções previstas no Código de Ética Profissional. Inciso 6º, fixar em assembleia da categoria as anuidades que devem ser pagas pelo assistente social. Inciso 7º, elaborar o respectivo regimento interno e submetê-lo a exame e aprovação do Fórum Máximo de Deliberação do Conjunto CEFES-CRES. Artigo 11, 11º. O Conselho Federal de Serviço Social, CEFES, terá sua sede e fórum no Distrito Federal. Artigo 12º. Em cada capital do Estado, de território e no Distrito Federal, haverá um Conselho Regional do Serviço Social. Esse termo aqui de território já devia ter sido suprimido. No Brasil não tem mais território. Aquilo que era território já se transformou, já se tornou Estado. Então isso aqui ainda é uma antiguidade que está aqui, numa fé dainada, mas não se aplica mais. Denominado segundo a sua jurisdição, o qual acontecerá respectivamente a do Estado, a do território e do Distrito Federal.
Ponto 1. Primeiro, nos estados ou territórios em que os profissionais que neles atuam não tenham possibilidades de instalar um conselho regional, deverá ser constituída uma delegacia subordinada ao conselho regional que oferecer melhores condições de comunicação, fiscalização e orientação, ouvido o órgão regional e com homologação do Conselho Federal. Segundo, os conselhos regionais poderão constituir dentro de sua própria área de jurisdição delegacias seccionais para desempenho de suas atribuições executivas e de primeira instância nas regiões em que forem instalados, desde que a arrecadação proveniente dos profissionais nelas atuantes seja suficiente para sua própria manutenção. Artigo 13º. A inscrição nos conselhos regionais sujeita os assistentes sociais ao pagamento das contribuições compulsórias. Eita, que isso me coça os ouvidos. Anuidades, taxas e demais emolumentos, que forem estabelecidos em regulamentação baixada pelo Conselho Federal em deliberação conjunta com os conselhos regionais. Artigo 14º. Cabe à unidade de ensino credenciar e comunicar aos conselhos regionais da sua jurisdição os campos de estágio de seus alunos e designar assistente social responsáveis por sua supervisão. Cabe às unidades de ensino credenciar e comunicar aos conselhos regionais de sua jurisdição os campos de estágio de seus alunos. Aí o que é que acontece? Quem que vai procurar o campo de estágio? O aluno. Tá certo? Não tá. Até recentemente, a lei de estágio determinava que a instituição de ensino superior deveria ser responsável por, antes de formar a turma, já ter a turma formada. Vai ter 30 alunos, tem que já previamente ter 30 vagas de estágio. A lei foi modificada, agora é ponto facultativo. A instituição se responsabiliza se ela quiser, mas tem um truque. O assistente social, o estudante pode procurar a instituição no ato da matrícula e firmar um contrato, obrigando a instituição a dizer ou assumir o compromisso de que vai oferecer o campo de estágio. Caso não tenha sido feito isso no ato da matrícula, você não tem direito de cobrar. Mas, ainda assim, pode se reunir coletivamente com toda a sala e fazer um protesto para que a instituição providencie o campo de estágio, sob pena de abandono geral do curso. Já foi feito isso e já funcionou. Porque é a obrigação da instituição, de acordo com a lei de regulamentação da profissão, credenciar junto ao Conselho Regional os campos de estágio de seus alunos. Mas ela só vai fazer isso depois que o aluno gastar a sola de sapato procurando o estágio, levando porta na cara e sofrendo preconceito e discriminação de assistente social preconceituoso, só porque ele dispunha de um capitalzinho um pouco maior e pôde fazer um curso presencial. Então ele se acha melhor do que quem está fazendo o serviço social à distância e nega oferecer o estágio. Enquanto técnico de estágio, supervisor acadêmico ou de campo de estágio, você é o professor daquele aluno. E você tem a obrigação de ensiná-lo dentro das competências profissionais. O que é que eu ganho com isso? Obviamente que pecuniariamente nada, mas você pode ter uma mão de obra e também um privilégio de contribuir para a coletividade profissional. E muitos deles dizem que vão arrumar um trabalho, depende. Um assistente social inteligente utiliza 3 estagiários para diminuir a sua carga de trabalho, ainda deixa os estagiários satisfeitos, eles aprendem, ele contribui para a profissão, trabalha menos, se desgasta menos, e o estagiário está trabalhando de graça, ele não está pagando nada por aquele serviço. É uma questão de inteligência. Agora, preconceito tem em todo lugar. Quando não é de cor, quando não é de raça, quando não é de gênero, não é de etnia, vamos usar raça não etnia, quando não é de gênero, religioso, agora é acadêmico. Agora é coletivo profissional. Está dentro do serviço social. Preconceito acadêmico dentro do serviço social. Inclusive dentro do Cefes e do CRES. Então, que deveriam fiscalizar o ensino à distância, estão falhando nesse movimento de fiscalização, a coletividade profissional está falhando, e aí está repassando o ônus da culpa, do problema, para o aluno. É o mesmo problema das protoformas do serviço social. Lembra lá? Quem era o culpado pela vulnerabilidade? O usuário da política pública. Era o sujeito que era doente, precisava de um diagnóstico e de um tratamento.
para ser incluído na sociedade perfeita. O mesmo está acontecendo no serviço social. De quem é a culpa da qualidade do ensino EAD ser ruim? É do aluno. A culpa é dele. Então vamos discriminá-lo, excluir e negar vaga de estágio para ele, porque ele é que é o culpado. Então vamos crescer, gente, aí dentro do serviço social. Eu fiz a minha faculdade, o meu curso superior que eu fiz foi à distância. Então você que fez presencial, meus respeitos a você. Te respeito. Agora, me respeite também, e respeite a coletividade profissional e respeite o aluno, que é tua e minha responsabilidade. Artigo 5º, nós estávamos no artigo de número 14, agora, desculpe, artigo de número 14, ou 14º, parágrafo único. Somente os estudantes de serviço social, sob supervisão direta de assistente social em pleno gozo de seus direitos profissionais, poderão realizar o estágio de serviço social. Muito bem. Artigo 15º, é vedado o uso da expressão serviço social por quaisquer pessoas de direito público ou privado que não desenvolvam atividades previstas no artigo 4º e 5º desta lei. Ei, você que vive recebendo ligação aí da editora mundial, decora isso aqui, ó. Quando eles te ligarem, pergunta para eles, você conhece a lei de regulamentação da profissão do assistente social? O artigo 15º, artigo de número 15, artigo 15º, diz que ninguém pode usar o termo, a expressão serviço social, se não for formado em serviço social, se não for um assistente social. Eles desligam rapidinho e param de perturbar o teu sossego. Parágrafo único do artigo 15º. As pessoas de direito público ou privado que se encontrem na situação mencionada neste artigo terão o prazo de 90 dias a contar da data da vigência desta lei para processarem as modificações que se fizerem necessário a seu integral cumprimento, sob pena das medidas judiciais cabíveis. O prazo da Mundial já expirou faz tempo. Eles continuam dizendo, aqui é do Departamento do Serviço Social. Primeira coisa que eles falam, Departamento do Serviço Social. E o assistente social que não conhece a lei de regulamentação da profissão, fica comendo abóbora até o dia amanhecer e não sabe o que fazer. Então, gente, tem que aprender a lidar com esse povo. Nessa profissão, por exemplo, se você for trabalhar no sistema prisional brasileiro, você vai lidar com gente de alta periculosidade. Se você não sabe lidar com um atendente de marketing, aí fica difícil. Então você precisa desenvolver a capacidade de convencimento, de negação, a autoridade argumentativa, para dizer exatamente o que você quer dizer de forma firme e que o outro que está do outro lado entenda o que você está dizendo. Vai precisar disso nessa profissão. Firmeza argumentativa, coerência, capacidade de persuasão, de convencimento. Vai precisar muito. Artigo 16º, os CRES aplicarão as seguintes penalidades aos infratores dos dispositivos desta lei. Inciso 1º, multa no valor de 1 a 5 vezes a anuidade vigente. Inciso 2º, suspensão de 1 a 2 anos do exercício da profissão ao assistente social que, no âmbito da sua atuação, deixar de cumprir disposições do Código de Ética, tendo em vista a gravidade da falta. Então o Código de Ética está atrelado à lei. Tudo que está no Código de Ética é como se estivesse na lei. Entenda bem. É por isso que eu digo que o Código de Ética e a lei são indissociáveis. Eu disse outro dia isso aqui na página Serviço Social Brasil. Vários assistentes sociais medíocres aí ficaram me questionando que uma coisa era uma coisa e outra era outra coisa. Não é. O Código de Ética é composto pelo Código de Ética e pela lei. E a lei e o Código de Ética está contido na lei. Eles são tão unos que não se separam. Esse artigo 16, o inciso 2º do artigo 16, suspensão de 1 a 2 anos de exercício da profissão do assistente social que no âmbito de sua atuação deixar de cumprir disposições do Código de Ética. Esse inciso declara que todo o Código de Ética está incluído dentro dessa lei. Todo ele. Então qualquer violação que você fizer ao Código de Ética, você está violando diretamente esta lei. Entenda bem isso para depois lá na frente você não ficar de novo fazendo como já fizeram aí. Um é um e outro é outro. Na verdade, os dois são um só. Vamos lá?
Artigo 16º, inciso 3º, cancelamento definitivo do registro nos casos de extrema gravidade ou de reincidência contumaz. E aí, o ponto primeiro, que vem aqui do inciso 3º, provada a participação ativa ou conivência de empresas, entidades, instituições ou firmas individuais nas infrações a dispositivos desta lei pelos profissionais delas dependentes, serão estas também passíveis das multas aqui estabelecidas na proporção de sua responsabilidade sob pena das medidas judiciais cabíveis. A Editora Mundial já tinha que ter sido, com base nesse ponto, a Editora Mundial já tinha que ter sido processada por todos os assistentes sociais do Brasil. Porque ela está usando abertamente e coagindo assistentes sociais do Brasil todo a comprar livros superfaturados e dizendo que é do Departamento do Serviço Social. E logo no início ela dizia que era do Conselho Federal de Serviço Social. Depois ela mudou para Conselho Nacional do Serviço Social. E depois mudou para Departamento do Serviço Social. Uma certa vez aí o Cefez até se pronunciou a respeito do assunto. Então, baseado nisso, qualquer empresa que utilizar o nome Serviço Social com fins comerciais tem que ser punido com multa de 1 a 5 vezes o valor da anuidade ou prejuízo causado, dado julgado ou sentença emitida por um juiz. Isso já devia ter sido feito. Muitos assistentes sociais no Brasil todo já foram enganados e compraram aquela coleção. Pagaram 10 vezes mais o valor que pagaria se fosse comprar numa livraria, numa loja. Nos grupos, a gente não pode criar um grupo. Já começa a aparecer 014, 016, 018. Só entra para incomodar. Então fica aqui o meu recado. Ponto 2 do inciso 3º do artigo 16º. No caso de reincidência na mesma infração, no prazo de 2 anos, a multa cabível será elevada ao dobro. Artigo 17º. A carteira de identificação profissional expedida pelos Conselhos Regionais de Serviço Social CRES servirá de prova para fins de exercício profissional e de carteira de identidade pessoal e terá fé pública em todo o território nacional. Então, se você quiser, você pode utilizar sua carteira profissional como identidade. Ela tem valor legal. Artigo 18º. As organizações que se registrarem no CRES receberão um certificado que as habilitará a atuar na área de serviço social. Desde que no seu quadro de profissionais exista um assistente social. Eu acho que ficou faltando isso aqui. Eu acho que esse ponto deveria ser inserido aqui. Porque fica parecendo que qualquer instituição pode praticar ações do serviço social. E aí é bom que se esclareça aqui. Qualquer pessoa pode fazer assistência, pode desempenhar a função de assistência social? Infelizmente, pode. Porque é competência. Então qualquer pessoa pode realizar assistência social, que é o trabalho da rede, da equipe de assistência social do SUAS. Mas se estiver relacionada com a matéria do serviço social, específica a matéria do serviço social, que são os estudo social, laudos, pareceres, visitas, em matéria específica do serviço social, atribuída aos regulamentos específicos, aí não pode, aí é só um assistente social. Artigo 19º, o Conselho Federal de Serviço Social, CEFES, será mantido. Inciso 1º, por contribuições, taxas e emolumentos arrecadados pelo CRES em percentual a ser definido pelo fórum máximo instituído pelo artigo 9º desta lei. Inciso 2º, por doações e legados. Inciso 3º, por outras rendas. O que será que é essas outras rendas? Bom, artigo 22º, o Conselho Federal de Serviço Social e os Conselhos Regionais de Serviço Social CRES contarão cada um com 9 membros efetivos. Presidente, vice-presidente, 2 secretários, 2 tesoureiros, 3 membros do Conselho Fiscal e 9 suplentes eleitos dentre os assistentes sociais por via direta para um mandato de 3 anos, de acordo com as normas estabelecidas em Código Eleitoral, aprovado pelo Fórum instituído pelo artigo 9º desta lei. Parágrafo único do artigo 20º. As delegacias seccionais contarão com 3 membros efetivos, um delegado, um secretário, um tesoureiro e 3 suplentes, eleitos dentre os assistentes sociais da área de sua jurisdição, nas condições previstas nesse artigo. Eu acho que tem muito pouca seccional no Brasil. Tinha que ter mais. O número de abrangência territorial dessas seccionais, o tamanho, deveriam ser diminuídos para que os assistentes sociais fossem melhor atendidos
e melhor ouvidos. Acredito que os CREAs têm sido muito acanhados nesse sentido. Tem trabalhado pouco nesse sentido. Aqui na Bahia tem a professora Marcela Silva, que tem um projeto nesse sentido. Acredito que todos os CREAs do Brasil poderiam assumir também essa postura de trabalhar mais para a base, de desenvolver mais seccionais. Uma solução para isso, que eu tenho sempre recomendado aqui, é que em cada município os assistentes sociais se juntem e montem uma associação de assistentes sociais. Eu tenho prometido a vocês que vou colocar aqui na página um modelo de estatuto para a associação de assistente social. É claro que essa associação não vai fazer frente ao Conselho Federal e nem ao CREAS, nem ao Cefes, nem ao CREAS, mas vai trabalhar submissa a ela. E vai, assim que o estatuto for aprovado por um juiz, vai para o Cefes também e para o CREAS para ser também inscrita lá como qualquer movimento popular, como qualquer instituição de assistência social ou de assistente social. Não é ilegal, não é crime. Existe um certo medo por parte de alguns assistentes sociais medíocres. Eu gosto muito dessa palavra, não tenho intenção de ofender ninguém. Medíocre é na média, aqueles assim na média, e não consegue passar da média. Enfim, então, existe um medo muito grande nesse sentido, mas eu garanto a vocês que é um direito, é um dever. O assistente social tem que estimular o movimento social dentro da categoria. A gente tem participado dos movimentos sociais dos outros, mas cadê o nosso? Cada município precisa ter um. Já pensou 5.000 associações no Brasil? O poder que não teria essas associações juntas com o CREAS, junto com o Cefes, seria uma coisa linda demais. Então, eu sugiro para vocês, oriento, que façam aí, todos vocês, uma associação no município de vocês. Montem uma associação no município de vocês para lutar pelo piso salarial, pela inserção do serviço social na educação no município, pela inserção do serviço social na agricultura familiar e tantas outras questões que precisam ser cobradas aí no município de vocês. Artigo 21º foi vetado. Artigo 22º. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais terão legitimidade para agir contra qualquer pessoa que infringir as disposições que digam respeito às prerrogativas, à dignidade e ao prestígio da profissão do assistente social. Artigo 23º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 24º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 3252, de 27 de agosto de 1957. Se revoga isso aqui, por que tem aquele parágrafozinho único lá, falando que os agentes sociais também são assistente social, né? Aquela de 89, né? Essa aqui é de 57. Muito bem, já esclareci minha dúvida. Eu pensei que era do mesmo ano. Brasília, 7 de junho de 1993, 60ª... o ano 172 da independência da República, me fugiu agora o numeral ordinal aqui, e o ano 105 da República. Itamar Franco, Walter Barelli. Muito obrigado pela atenção de todos na audiência dessa transmissão ao vivo. Eu volto daqui a pouco, quero conversar com vocês sobre algumas resoluções do Cefes. Muito obrigado, boa tarde, bom domingo.